Então vamos resolver agora então a questão número 15 do quadro 2019, etapa 3. O que fala essa questão? Então ela fala: bom, o engenheiro foi contratado para resolver um problema de construção em uma ponte. Sabe-se que em determinado ponto a ponte precisa ter seus pontos de apoio todos alinhados. Tá? E aí fala: infelizmente alguns pontos das coordenadas foram perdidos. E aí ele apresenta alguns valores aqui, né, de 3 pontos, ponto A, B e C, onde o ponto A ele não tem informação da coordenada Y e o ponto B ele não tem informação da coordenada X. E aí esse ponto que ele não tem informação ele chama de X, aí pode dar até uma confusão, porque aqui na verdade ele tem o valor de X e não tem o valor de Y, e o Y aqui é X porque é uma variável. E aqui ele não tem o valor de X, então a variável é a mesma aqui para X, e o Y é menos 4. E o C ele tem as duas coordenadas, tanto o X quanto o Y. Aí fala: é possível que o valor de X positivo, então ele destaca isso aqui, né? E a gente vai procurar um X positivo, o valor desse X aqui positivo, para que os pontos sejam colineares, ou seja, que esses 3 pontos estejam alinhados. Tá? Então é uma questão de alinhamento de 3 pontos. Então tem 2 formas para resolver. Eu vou apresentar a primeira forma aqui. Como os números são números pequenos, aqui, os valores, a gente pode fazer isso aqui graficamente e testar esses valores de X aqui para ver se os 3 pontos estão alinhados. Né? Então eu vou construir aqui o gráfico, o eixo X e Y, e vamos tentar localizar esses 3 pontos. Vamos destacar esses pontos aqui então, né? Vou colocar aqui então o ponto A informação que nós temos é que o X é 0 e o Y a gente não sabe, está sendo chamado de X. O ponto B, o X a gente não sabe, é X, vai ter que ser o mesmo valor aqui, e o Y é menos 4. E o ponto C, a gente tem toda a informação. A coordenada X é 1 e Y é 2. Tá? Então vamos montar o gráfico. Então tentar fazer graficamente. Tá? Então vamos fazer um gráfico aqui. Mais ou menos aqui a coordenada X e aqui a coordenada Y. Então vamos pegar o primeiro ponto que a gente tem toda a informação, que é o ponto C, que X é 1 e Y é 2. Tá? Então vamos fazer aqui, vamos dar essa distância aqui de 1, o X é 1, a mesma distância vamos tentar dar para cima, assim, parecido, e 2. Então aqui o X é 1 e aqui o Y é 2. Então a coordenada desse ponto aqui vai ser esse aqui. Tá? Então é esse aqui, é o ponto C, o ponto que a gente tem todas as informações, onde o X é 1 e o Y é 2. Tá? Os outros pontos a gente não tem todas as informações, temos só uma coordenada. Por exemplo, o A a gente sabe que o X é 0. Né? A gente sabe que o X ele é 0, né? E o Y vai estar, se o X é 0, o Y vai estar no eixo do Y. O valor, né, do ponto vai estar no eixo do Y. O valor de Y ele vai estar no próprio eixo de Y. Então o X, no caso do X é 0, eles vão partir daqui. Né? Então para cada valor de X a gente vai caminhar sempre na linha do Y. Aí vamos deixar aqui um ponto A com interrogação, por exemplo, aqui, porque a gente só tem a coordenada de X. O ponto A, esse aqui é o ponto A com interrogação. Aí nós vamos ter o ponto B, onde a gente sabe a coordenada de Y, que é menos 4, e X a gente não tem informação. Então, Y é menos 4. Então, 1, 2, 3. Vou botar mais distante aqui para ficar mais
parecido com os outros pontos. 1, 2, 3, 4. Então aqui é menos 4. Então, esse menos 4 aqui é o início do ponto B. A gente não sabe ainda. Onde é que vai estar o x aqui nesse pode ser o x. Então, quando tiver o valor do x do b, ele vai estar nessa linha aqui, mais ou menos. Se o x for 1, o ponto vai ser aqui. Se for 2, vai ser aqui. Se for 3, vai ser assim sucessivamente. E a mesma coisa para esse outro aqui, né? Quando o x é 0, o y vai estar nessa linha aqui. Tá? Então, o que a gente pode fazer? Como a gente tem ali os 4 valores ali que estão mais ou menos de 0 a 4, nessa escala aqui, a gente consegue verificar quais desses valores aqui de x vai alinhar esses 3 pontos, o ponto C, o ponto A e o ponto B. O C a gente já tem as coordenadas por inteiro, e o A e o B a gente vai substituir aqui o x por esses valores, e a gente vai verificar se esses pontos se alinham ou não. Aqui, de repente, não pode se alinhar totalmente, né, por causa da escala do gráfico, mas ele vai nos dar uma noção se a gente pode considerar ele alinhado ou não. Tá? Então, vamos pegar aqui o primeiro valor lá de x igual a 0, da letra E. Então, vamos dizer aqui, x igual a 0. Neste caso, x igual a 0, o ponto A vai ser 1. O ponto A, o x é 0, que já está dizendo, e o y vai ser 0, né? Entre o valor de x. E para o ponto B, o x vai ser 0, que nós estamos definindo aqui, e o y menos 4. Tá? Então agora a gente tem, considerando o x igual a 0, substituir o x do A aqui e o x do B aqui. Né? Então a gente vai ter então o ponto A vai ser exatamente aqui. Então agora esse aqui vai ser o ponto A, que eu vou considerar aqui em vermelho. E o B, x igual a 0, y igual a 4, x igual a 0, y igual a 4, então vai ser exatamente nesse local aqui mesmo. Então vai ser o ponto B. A gente pode considerar que esses 3 pontos estão alinhados? Não, né? Porque tu vê, se tu pegar uma reta aqui, que passa nesse ponto aqui, não vai passar nesse. Então, não está alinhado nesse caso. Tá? Agora eu vou pegar um outro valor de x. Pegar x igual a 1. Vai dizer x igual a 1. Então, para x igual a 1, o A vai ser x vai ser 0 e y vai ser 1, entre o lugar do x. Para B, o x vai ser 1 e o y se mantém menos 4. Tá? Agora, vamos pegar esses pontos então. Então, x igual a 0 e y igual a 1. Então, o ponto é aqui. Tá? Esse ponto A agora, com azul x valendo 1, agora é aqui. O ponto B, x é 1 e y é menos 4. Então, o ponto B agora é aqui. Ponto B azul, né, considerando x igual a 1. Estão alinhados esses 3 pontos? Não, né? Não tem como passar uma linha para esses 3 pontos aqui. Passa aqui ou passa aqui, não vai passar nos 3 pontos. Então, não é x igual a 1. Não tem nenhuma possibilidade de alinhar esses pontos aqui nesse gráfico. O C, o A azul e o B azul. Então, vamos pegar o outro. O verde. Vou pegar o verde. Não. Vou pegar o preto mesmo. X igual a 2. Então agora
o A vai ser, x vai ser 0 e o y vai ser 2. E o B, que é o A, e o B, x vai ser 2 e o y menos 4. Substituindo, a gente tem o y, o x. Tá? Então agora o A, x se mantém 0 e y é igual a 2. Então agora lá é aqui. E o B, x é 2, então vai ser mais ou menos aqui, e o y menos 4. Então um ponto vai ser esse aqui. Esse aqui é o B. Percebe que aqui o novo valor de A e B não consegue alinhar de novo, né? Um está aqui, outro está aqui, não consegue alinhar. E agora se a gente pegar, por exemplo, x igual a 3, o A vai ser 0, o x0, y3, e o B vai ser x3, y menos 4. Né? Aqui eu já posso ver, aqui ó, onde é que vai estar o A, x0 e y3. Vai ser 3 aqui, então um ponto vai estar aqui. E aqui o x, o B, x vai ser 3 e o y menos 4. Então vai dar mais ou menos aqui. E que percebe que não dá para alinhar. Se eu pegar uma linha não vai dar para alinhar ainda. Né? Então já dá para provavelmente que seja o 4. Ó, se o meu x é igual a 4 e eu substituir lá no ponto A, né? Então o x é igual a 0, y é igual a 4. Y é igual a 4. E no B, x é igual a 4 e y é igual a menos 4. Tá? Vamos colocar então o A primeiro. X é igual a 0, y é igual a 1, 2, 3, 4. Tá? Aqui eu vou ter o A. O C continua sempre aqui parado. O B, 4, 1, 2, 3, 4. Baixa aqui, nós já temos o menos 4 aqui, vai dar 4, aqui é o B. Tá? Agora se a gente olhar, ó, agora sim, essa aqui, ó, se a gente imaginar uma reta aqui, ela pode passar pelos 3 pontos. Né? Então a resposta qual é? X, né? Ele já fala que é positivo, né? É igual a 4. Porque se o x for 4, esses 3 pontos vão estar alinhados. Então a resposta é a letra A. Tá? Então graficamente a gente consegue identificar esse alinhamento nesse caso. Né? Lógico que não precisava fazer o XF, x1. Se tu tem uma visão de ir direto ao 3, ao 4 para ver qual que fica mais alinhado, né? Poderia fazer direto. Né? Mas dá para resolver isso graficamente. Né? Outra possibilidade de resolver essa questão, que eu vou fazer aqui também, tem uma questão também que aparece em 2018, né, de alinhamento de 3 pontos também, né, resolvendo a partir de matriz, né, onde se o teu determinante na matriz é igual a 0, né, significa que aqueles 3 pontos estão alinhados. Mas aí como é que representa esse aqui numa matriz? Então vamos fazer aqui. Então a matriz vai representar da seguinte forma. Vai representar, a primeira coluna vai ser as colunas do x, x1, x2 e x3. A segunda coluna vai ser as do y, y1, y2, y3. E a terceira completa com 1 e 1. Essa aqui é a tua matriz. Aí tu vai dizer que o determinante dessa tua matriz vai ser igual a 0. Se ele for igual a 0, significa que esses 3 pontos estão alinhados. Né? Então tu vai fazer esse teste aqui. Né?
Então, nesse caso, como a gente tem uma variável, a gente vai descobrir qual seria a variável que vai atender esse determinante igual a zero. Tá? Então, o que a gente faz? Então, substitui esses valores aqui de x e y por os valores das coordenadas dos 3 pontos. Tá? Então, eu vou fazer isso aqui do lado. Aqui, tá? Então, eu vou considerar que o 1 é A, o 2 é B e o 3 é C. Então, o x1 no caso é 0, o x2 é x e o x3 é 1. Agora o y é x menos 4, x2 é menos 4 e o x3 é 2. E aí completo com 1, a matriz. Tá? Então tem a matriz aqui. E para mim achar o determinante, o que eu faço? Eu repito as duas primeiras colunas. Tá? Então vai ser 0, x e 1. E aqui x menos 4 e 2. Tá? E aí como é que eu calculo o determinante? Né? Então eu faço a multiplicação nesse sentido, e vou somando essa multiplicação. Tá? Então, 0 vezes 4, 0, vezes 1, 0. Então, 0 mais x vezes 1, x vezes 1, x. X mais 1 vezes x, x. 2 vezes x, 2x. 2x. Né? Agora eu faço as diagonais contrárias. Só que aí, que é 2x, aí eu vou subtrair. Vou subtrair dessa soma aqui. Isso aqui é uma soma, vou subtrair outra soma. Então eu vou fazer o contrário disso aqui agora. Isso aqui, essa multiplicação e essa aqui. Começar por aqui, ó. X vezes x, x2 vezes 1, x2. Então, x2. 0 vezes 1, 0 vezes 2, 0. Mais 0. Mais 1 vezes 4, 1 vezes menos 4, menos 4. Vezes 1, menos 4. Então aqui na verdade é menos 4. Tá? Então aqui o x do zero vai ficar x mais 2x. Se considera. E aqui, como o sinal negativo subtraindo aqui fora do parênteses, vai trocar todos os sinais internos. Né? Então aqui de x2 vai ficar menos x2. 0 é 0, então não precisa trazer. E aqui muda o sinal do 4, né, que é negativo, passa para positivo, mais 4. Tá? Então isso aqui a gente já viu que é uma função quadrática, né? Pode juntar esses x na potência 1, então x mais 2x vai ser 3x, menos x ao quadrado, mais 4. Então eu só vou ajeitar ela aqui, ó. x2 menos x2 mais 3x mais 4, né? Então, o determinante disso que eu disse que tinha que ser igual a 0, então isso aqui tem que ser igual a 0, né? Então, o que a gente tem aqui? Tem que utilizar o que eu vou utilizar para resolver? O que eu quero saber aqui na verdade? É o valor do x, né? O valor do x positivo, né? Como é x ao quadrado, eu vou ter dois valores de x, mas o que vai me interessar é o valor de x positivo, né? E para esses pontos serem lineares, esse determinante tem que ser igual a 0. Então eu quero saber o valor quando isso aqui for 0, né? Então está perfeito aqui para utilizar a fórmula de Bhaskara, tá? Então como é que é a fórmula de Bhaskara? É menos b mais ou menos raiz quadrada, então x, né? X, o valor de x vai ser igual a menos de b2 menos 4 vezes o a vezes o c sobre 2 vezes o a. Tá? Essa é a básica, é só mesmo eu substituir os valores aqui. Tá? Então x vai ser igual a menos b é 3, então aqui é menos 3, mais ou menos a raiz quadrada
b ao quadrado, né? Então 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a é menos 1, então menos 1, vezes o c, que é 4, sobre 2 vezes o a, que é menos 1, então 2 vezes menos 1, tá? Então x aqui vai ser menos 3 raiz de 9 menos, aqui 4 vezes 1, 4, menos com menos dá mais, com mais vai dar mais, 4 vezes 4, 16, então vai ser mais 16, sobre 2 menos 1, menos 2, então x vai ser igual a menos 3 raiz de 25 sobre menos 2, que é igual a menos 3, aqui é mais ou menos, né? Mais ou menos 5 sobre menos 2. Tá? Então aqui eu já posso sair com os dois valores de x, um x positivo e um x negativo. Vamos ver qual deles. Ó. Vamos pegar o x' aqui com valor aqui positivo, então vai ser menos 3 mais 5 sobre menos 2. Isso aqui vai dar menos 2, não, vai dar mais 2 sobre menos 2. Então isso aqui vai dar 2 dividido por 2, vai dar 1. Só que o sinal diferente vai dar negativo, então é menos 1. Então não é o x que nós queremos, esse x aqui é negativo, gente. O que nos interessa é o x positivo. Então o x duas linhas vai ser menos 3, menos 5, sobre menos 2. Então aqui vai dar menos 8, dividido por menos 2. Aqui vai 8 por 2 dá 4. E os dois sinais iguais, então o 4 é positivo. Então está dizendo que o x é 4. Exatamente a resposta que a gente tinha achado lá na forma gráfica. Né? Então, para esses pontos estiverem alinhados, né, e o determinante que dessa matriz dá o valor 0, o x tem que ser igual a 4. Tá? Então, o possível valor de x positivo para que os pontos sejam colineares é 4, resposta A. Então, dois métodos, né, o método gráfico e o método a partir de determinante da matriz. Aí vocês vejam qual fica mais fácil para vocês resolver. Ok? Copiou?